Muito bom dia para a minha turma do segundo ano. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem nessa manhã de quarta-feira, dia 7 de junho de 2021, 7 de julho de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e a gente vai começar agora a nossa aula de língua portuguesa. Qual será o nosso conteúdo de hoje? Leitura e interpretação de textos narrativos. Vamos continuar trabalhando com os contos. Vocês gostam de contos? Eu tenho certeza que sim. Para isso, qual vai ser a nossa habilidade a ser explorada hoje? Localizar informações explícitas em textos. O que é isso? A gente vai ler o texto e vamos buscar as informações que estão dentro do próprio texto. Ou seja, basta fazer a pergunta e voltar ao texto para fazer a leitura, porque todas as respostas estão lá. Vamos começar então com a nossa descoberta literária. Qual será a história de hoje? Zinho, o detetive. Vocês já ouviram alguma história que fala sobre o Zinho? Então, ele é um detetive. Quem escreveu essa história foi o autor Emílio Carlos. Vamos conhecer a história? O detetive Zinho estava em seu quarto arrumando suas coisas de detetive quando ouviu um grito pavoroso. Ai! Zinho saltou da cama, pegou sua lupa e chapéu, abriu a porta do quarto, daí ouviu o grito de novo. Ai! Zinho quase se assustou, mas aí lembrou-se que um verdadeiro detetive não se assusta. Engoliu o susto em seco e pegou um desentupidor de pia que estava no corredor. Mas o desentupidor debaixo do braço, com o desentupidor debaixo do braço, ele se sentiu mais confiante para enfrentar aquela ameaça terrível e pôs-se a investigar de onde viriam os gritos. Ai! Quanto mais descia a escada, mais pavoroso o grito ficava. O detetivezinho resolveu se armar de um tênis largado pelo irmão mais velho, bem no pé da escada. O tênis estava muito sujo e Zinho fez a besteira de cheirar o tênis do irmão. Ah, que chulé, disse Zinho tapando o nariz. Era mais uma arma perfeita contra o que quer que fosse que estava causando aqueles gritos de medo. E por falar em grito, ai! Passando pelo banheiro do corredor, o detetivezinho entrou. Pelo barulho que fez, deve ter derrubado um monte de coisas lá dentro. E saiu armado de papel higiênico para amarrar o inimigo, uma escova de dentes, caso ele esteja com mau hálito, e um rodo que podia ser usado como espada ou coisa assim. Carregado com todos esses apetrechos, o detetivezinho ouviu novamente. Ah! O grito tinha ficado ainda mais pavoroso. E finalmente, Zinho pôde identificar de onde vinha o grito, que era da cozinha. Aproximou-se com cuidado da porta da cozinha, que estava fechada. O detetivezinho ainda se lembrou de pegar um espanador que estava numa mesinha perto da porta. Por um segundo, ou dois, hesitou. Devia mesmo entrar? Que terríveis perigos o aguardavam atrás daquela porta? O que será que ele vai encontrar atrás da porta? Vamos conferir? Ah! Quando ouviu esse último grito, não teve dúvidas. Ele ia fazer o que tinha vindo fazer. E chutou a porta da cozinha com tanta força que ela se abriu estrondosamente. Pôde ver então sua irmã mais velha em cima de uma cadeira. A irmã olhava para o lado e deu mais um grito horripilante. Socorro! Que terríveis monstros marcianos atacavam a cozinha, querendo raptar sua irmã. Que perversos bandidos
assaltavam a casa em busca dos doces que sua mãe tinha feito para o jantar. Que cruéis monstros sanguinários invadiam a casa, prontos para sugar todo o leite da geladeira até a morte. Quem será? O detetivezinho tentou manter a calma e reparou que sua irmã olhava para baixo. Estalou os dedos e concluiu brilhantemente: "Ah! O que está assustando minha irmã deve estar no chão." Então, o detetive aproximou-se do ser maligno que estava causando todo este terror em sua parente tão próxima. Armado com todos os objetos que pegou pela casa, ele não tinha medo, não podia falhar. E foi então que ele chegou bem perto e pôde ver, ali no chão limpo da cozinha, uma barata. Crianças, o monstro maligno, perverso, que estava causando todo esse susto, todo esse espanto, todo esse alvoroço na casa, era uma barata. E aí? A história chegou ao fim. Vamos conversar então um pouco sobre ela? Iniciando o nosso bate-papo. Quem era Zinho? Vocês lembram quem era ele? Com certeza vocês sabem quem era o Zinho. Ele era um detetive. Onde ele estava quando ouviu os gritos? Ele estava numa parte da casa. Ele estava em seu quarto, arrumando suas coisas de detetive. Crianças, o que Zinho pegou para procurar e atacar a criatura terrível? Vocês lembram? Ele pegou várias coisas. Ele pegou a lupa, o chapéu, o que mais? Um desentupidor de pia, o papel higiênico para amarrar a criatura, uma escova de dente, o rodo, o espanador, o tênis também, que vocês lembraram, perfeito. Então, olha aí, ele pegou o chapéu, a lupa, o desentupidor de pia, o tênis velho, o papel higiênico, a escova de dente, o rodo, além do espanador, que ficou faltando aqui. Minha gente do céu, ele estava preparado para atacar esse monstro perverso. E aí, de onde vinham os gritos e quem estava gritando? Vocês lembram? De onde vinham os gritos? Era da cozinha. E quem estava gritando? Ah, era a sua irmã mais velha. Então, os gritos vinham da cozinha e quem gritava era a irmã mais velha. Mas vocês lembram por que ela estava gritando? Ah, porque a irmã de Zinho gritava tanto? Porque ela estava com medo da barata. Agora tem outra pergunta para vocês. O que aconteceu com a barata? Gente, a história terminou quando o Zinho descobriu que quem estava causando toda aquela confusão, todo aquele medo, era uma barata. E aí a história terminou. Como vocês acham que pode ter continuado? Será que o Zinho foi lá com o seu pé e esmagou a barata? Ou será que ele pegou o papel higiênico e amarrou a barata? E aí? Agora, a decisão fica com vocês sobre como é o final dessa história. Vocês mesmos podem acabar escrevendo o final para essa história. Depois tira foto e manda lá na plataforma para os seus professores. Combinado? Agora, lá vem conto. Vamos fazer a leitura novamente de um conto que a gente fez a leitura ontem. Vocês lembram qual foi? João e o pé de feijão. Nós vamos refazer a leitura desse texto explorando a habilidade de localizar informações explícitas no texto. Combinado?
Vamos lá então. Era uma vez uma viúva e seu único filho, João. Viviam na roça, numa casinha bem simples. Enfrentavam tempos difíceis, já que os dois não tinham dinheiro para comprar comida. Querido, acabou o arroz, o feijão e todos os mantimentos. Pegue a nossa vaquinha, vá até a cidade e venda o único bem que ainda temos. Vejam bem agora a pergunta que eu tenho para vocês. Onde João e sua mãe viviam? Essa é uma informação explícita, porque você vai encontrar no texto a partir do momento que você faz a leitura. Então, onde João e sua mãe viviam? Vamos procurar no texto? Era uma vez uma viúva e seu único filho, João. Viviam na roça, numa casinha bem simples. Então, bastou a gente fazer a leitura bem no início do texto e já encontramos a resposta. Viveu na roça, numa casinha bem simples. Quais alimentos haviam acabado na casa de João? Vocês lembram quais eram os alimentos que tinham acabado na casa dele? Bom, se você lembra, você já tem a resposta. Se você não está lembrado, o que a gente tem que fazer? Voltar ao texto e fazer a leitura. Por quê? Porque tem muita informação que às vezes a gente passa por despercebido. E quando a gente volta ao texto, a gente consegue identificar com facilidade, porque a gente já conhece uma parte do texto. Vamos lá então? A gente vai fazer a leitura no último parágrafo. Querido, acabou o arroz, o feijão e todos os mantimentos. Pronto, achamos a resposta. Quais alimentos haviam acabado na casa de João? Vamos trazer a resposta para cá. O arroz, o feijão e todos os mantimentos, ou seja, já estavam começando a passar fome. Sobre essa parte da história, temos outra pergunta. Qual animal João deveria levar para vender na cidade? Qual era? Vocês lembram qual era o animal? Pegue nossa vaquinha, vá até a cidade e venda o único bem que ainda temos. Ou seja, a mãe do João mandou ele vender a vaquinha. Esse era o único bem que eles tinham que poderiam vender. Continuando a história. João ficou bem triste, mas não havia outro jeito de se alimentarem. No caminho, ele conheceu um homem que lhe fez a seguinte proposta: criança, dê-me a sua vaquinha, que lhe dou estes 7 grãos de feijão. É uma boa troca, porque são mágicos. Será que realmente era uma boa troca? Será que os feijões eram mágicos? Vocês lembram da história que a gente contou ontem? Será que esses feijões realmente eram mágicos? Vamos lá para as perguntas. João conheceu um homem no caminho até a cidade. Qual proposta o homem fez a ele? Qual foi a proposta que este homem que o João conheceu fez a ele? Vamos buscar a resposta no texto? Preste atenção, se foi feita uma proposta, o personagem falou. Então, vocês já sabem, porque a gente também já explorou isso, que quando o personagem está falando, tem um sinal de pontuação usado no início da frase, que é o travessão. Vamos identificar onde é que ele está? Olha ali, ó. Olha a proposta que foi feita para o João. Criança, dê-me a sua vaquinha, que lhe dou estes 7 grãos de feijão. É uma boa troca, porque são mágicos. Pronto, encontramos a resposta. Estão vendo? Informação explícita é bom de se trabalhar, por quê? Porque a gente lê o texto, depois lê a pergunta e já tem a resposta. Não precisa ficar pensando muita coisa. Basta voltar ao texto e procurar a resposta. Certo?
O menino acreditou, fez a troca e voltou para casa com as sementes. Quando a mãe descobriu o que havia acontecido, ficou furiosa e jogou os feijões pela janela. Naquele mesmo dia, os dois foram dormir com fome, pois já não tinham nada para comer. Coitados! Imagina como é sofrido dormir com fome. Não é nada bom. Temos pergunta para vocês. Vamos lá. Como ficou a mãe de João ao saber da troca? O que ela fez? Olha aí, crianças. São duas perguntas em uma. Então, tem algumas crianças que acabam se confundindo nessa hora. E acabam fazendo o quê? Respondendo só uma pergunta. Mas nós temos que nos atentar que são duas perguntas. Vamos lá então. Vamos responder a primeira pergunta. Como ficou a mãe de João ao saber da troca? Vamos buscar a resposta? Quando a mãe descobriu o que havia acontecido, ficou furiosa. Olha aí como que ela ficou. Ela ficou furiosa. E o que ela fez? Vocês lembram? E jogou os feijões pela janela. Então, agora a gente encontrou as duas respostas. Como ficou a mãe de João? Furiosa. E o que ela fez? Jogou os feijões pela janela. No mesmo dia, os dois foram dormir. Em que situação que eles foram dormir? O que vocês lembram da história? Eles foram dormir com preguiça, com fome ou com raiva? E aí? Eu não lembro de ninguém tendo que dormir com preguiça. Também não lembro de ninguém estar indo dormir com raiva, embora a mãe do João tenha ficado furiosa. Mas lá na hora do texto não fala que quando ela foi dormir ela ficou furiosa, nem com raiva. E vocês lembram que eles não tinham nada que comer? Eu creio que a resposta seja que eles foram dormir com fome, mas eu estou na dúvida. E vocês? Se estamos na dúvida, o que a gente tem que fazer? Buscar no texto. Vamos lá então? Vamos buscar no último parágrafo aqui. Naquele mesmo dia, os dois foram dormir com fome. Então, encontramos a resposta. Eles foram dormir com fome. Não era com raiva e nem com preguiça. Era fome mesmo. Pela manhã, após o galo cantar, João se levantou, olhou pela janela do quarto e viu uma enorme árvore que antes não existia no quintal. O menino correu até lá, os grãos germinaram e ali nascera um enorme pé de feijão. O tronco era espesso, as raízes eram grossas e os galhos se entrelaçaram. Pergunta para vocês agora. Quando o dia amanheceu, qual animal cantou? Foi o bode, foi o boi ou foi o galo? Qual é desses animais que canta? Vamos buscar nossa resposta? Pela manhã, após o galo cantar. Então, ali encontramos a nossa resposta. Qual é? Quem estava cantando? O galo. É o galo que acorda todas as manhãs, já com a sua voz imponente, cantando e fazendo todos nós acordarmos. Após os grãos germinarem, o que nascera no local? E aí? Vamos buscar a resposta no texto. Olha ali, ó. O menino correu até lá. Os grãos germinaram e ali nascera um enorme pé de feijão. Então, o que germinaram? Germinar é quando sai, quando brota do chão. O que germinou foram os grãos de feijão, os 7 grãos de feijão. Temos outra pergunta. Como era o pé de feijão? Vocês lembram como era o pé de feijão que apareceu? Vamos então ler o último parágrafo.
O tronco era espesso, as raízes eram grossas e os galhos se entrelaçavam. Aí nós temos a informação de como que era o pé de feijão. O tronco era espesso, as raízes eram grossas e os galhos se entrelaçavam. Olhou para cima e avistou que a planta ia até o céu. Ele não podia acreditar. Criou coragem e decidiu subir. Foi escalando, escalando até as nuvens, onde encontrou um bonito castelo. Nele morava uma gigante, que ao ver João, pegou-o com suas mãos enormes. O que faz aqui, criança pequenina? Pausa novamente para a nossa leitura. Após escalar o pé de feijão, o que João encontrou? Um castelo, um colégio ou um cinema? Vocês lembram o que ele encontrou? Ah, vamos verificar? Foi escalando, escalando até as nuvens, onde encontrou um bonito castelo. Ele encontrou, foi um castelo. Não tinha nada de colégio, não tinha nada de cinema. Neste castelo, quem estava morando? Vocês lembram? Uma velhinha, uma gigante ou uma anã? Eu não lembro de nenhum momento falar de anã, também não lembro falar de velhinha. Eu lembro que falou sobre gigantes. Mas será que eu estou correto? Vamos verificar. Nele morava uma gigante. Então, ó, vamos colocar aqui, morava uma gigante, uma mulher. Vocês lembram que fala que pegou ele pela mão, a sua mão enorme também? Então, sem esperar a resposta, a mulherona resolveu escondê-lo dentro do açucareiro. Tum, tum, tum. Eram os passos do gigante malvado, que foi logo perguntando. O que será que ele perguntou? A gente vai descobrir daqui a pouco. Onde a mulher escondeu João? Ela escondeu João no bule, no açucareiro ou foi no fogão? Será que ela vai assar o João? Eu também não lembro de ter falado de fogo até agora. Então vamos buscar no texto a resposta. Escondê-lo dentro do açucareiro. Então, ela escondeu o João dentro do açucareiro. O açucareiro é onde fica o açúcar. Olha a pergunta que o gigante fez, o gigante malvado. Que cheiro é esse? Estou com fome, muita fome. O gigante farejou por todos os cantos da cozinha, mas não achou o menino. Que bom, né? Que ele não achou o menino. Meu senhor, sente-se à mesa, pois preparei maçãs e carne assada com batatas, o seu prato favorito. Enquanto comia, o guloso ordenava: galinha, bote os ovos de ouro. Harpa encantada, toque uma suave melodia. Estão vendo como ele é todo bruto, ordenando? Temos agora uma perguntinha para vocês. O que foi preparado para o gigante malvado comer? Quem lembra? Vamos buscar a resposta. Maçãs e carne assada com batatas, que era o seu prato favorito. Maçãs e carne assada com batatas. Esse foi o prato preparado para o gigante comer. Como eram os ovos que a galinha botava? Os ovos eram de madeira, de pano ou eram de ouro? Essa resposta estava na fala do gigante, quando o gigante malvado falou. Olha lá o que ele falou. Galinha, bote os ovos de ouro. Opa, achamos a resposta. Então, os ovos que a galinha botava eram de ouro. Por isso que ele tinha ela como prisioneira, porque ela enriquecia ele.
Depois da refeição, ele caiu em um sono profundo. Após ouvir tudo de dentro do recipiente, que era o açucareiro, João resolveu escapulir e salvar as prisioneiras. Olha que João esperto. Quando o gigante dormiu, o que João decidiu fazer? Vocês lembram? João resolveu escapulir e salvar as prisioneiras. Então, ele decidiu ser o grande herói da história. Salvou as prisioneiras, a gigante, a harpa e a galinha dos ovos de ouro. No entanto, assustadas, a galinha cacarejou bem alto e a harpa tocou um som estridente. Com isso, o grandalhão acordou. Nessa hora, João, que era muito esperto, fugiu, levando-as debaixo dos braços. O gigante foi atrás, mas não conseguiu alcançá-la. No entanto, assustadas, a galinha fez o quê? Cacarejou bem alto e a harpa tocou um som estridente. Então, crianças, tá vendo? Só bastou a gente completar a frase buscando a resposta no texto. João chegou ao pé de feijão e desceu rapidamente, deslizando e gritando por socorro. A mãe, muito preocupada, já o esperava e assim que se encontrou com o filho, cortou a árvore. Então o menino contou toda a história. Pergunta: o que fez a mãe de João após encontrar o filho? Queimou a árvore ou cortou a árvore? Vamos buscar a resposta? Olha o que ela fez. Ela cortou a árvore. Daquele dia em diante, a família passou a cuidar dos novos amigos e toda manhã, como forma de gratidão, a harpa tocava uma bela melodia e a galinha presenteava o lar com os ovos de ouro. Crianças, estão vendo? Desse jeito, elas se fizeram uma grande gratidão. Assim, tanto João como a mãe dele cuidaram das prisioneiras que foram salvas e assim elas, como gratidão, como forma, decidiram presentear com ovos de ouro e melodias. Assim eu me despeço de vocês e até daqui a pouco na nossa próxima aula. Tchau!